Olá, excelente noite! Hoje é um dia muito especial, hein? Falando de um assunto maravilhoso na minha vida. Vamos esperar que o pessoal entrar pra gente... Olá, Cá, tudo bom? Pra gente poder compartilhar. É um momento bem bacana pra gente poder abrir o coração. Eu tenho certeza que nem minha mãe falou, o fato da gente poder transformar as nossas dificuldades da nossa vida em oportunidades, né? Fazer do limão uma limonada, isso é fantástico a gente poder fazer, né? Então eu senti realmente a necessidade de compartilhar, né? A minha história de vida. Muitas pessoas às vezes perguntam, mas sua formação não é tricologia, não é dermatologia? Hoje, porque 90% do seu consultório você trabalha com autismo, com doenças genéticas incuráveis. Como que isso aconteceu na sua vida, né? E tudo tem um propósito, né? Então as coisas vão acontecendo devagar, vão acontecendo, e a gente no momento quando a gente está no olho do furacão, a gente não entende muito os propósitos de Deus na nossa vida, e quando a gente olha depois lá para trás, né? Quando a gente, depois de superar tudo, é que a gente vai entender que realmente Deus fez as coisas certinhas com a gente, que se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou, a gente não seria com certeza 1/10 do que a gente é hoje, né? Então, o meu papel hoje com essa live é o empoderamento das mães, para as mães sentirem o quanto que elas são especiais na vida dos seus filhos, o quanto que elas são escolhidas, que Deus não dá a cruz que ninguém pode carregar, né? Então, se você tá nessa live aqui, se alguém compartilhou essa live com você, né? E Deus te deu um presente, né? Que é uma criança maravilhosa, porque você tem capacidade de cuidar dela e transformar esse cristal bruto numa pedra preciosa. Mas ficou lindo, pode deixar assim, ficou lindo, ficou mais lindo, gente. Isso é quântico, ó, até a luz ficou mais linda. Então, a gente compartilhe, gente. Vamos começar a compartilhar essa live. Pense nas pessoas que você pode abençoar, né? As pessoas que estão passando por dificuldade, que podem ser abençoadas com isso. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas as pessoas que você precisa, para você realmente receber esse conhecimento e poder passar para frente, né? O conhecimento a gente recebe de graça, a gente tem oportunidade e obrigação de compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. É algo que não ocupa espaço, que não pega fogo, que o governo não toma e que a gente tem obrigação de estar compartilhando. Então compartilhe essa live com todo mundo que você conhece aí, para a gente poder abençoar muito mais pessoas, né? Quanta gente bacana, Vanessa, Celina, Carmen. Gente, que delícia, né? Um momento muito bacana, realmente poder compartilhar. Então hoje nós vamos falar como que aconteceu a história da minha vida, como que eu fui, a minha formação, a história da minha saúde, o propósito de eu fazer medicina, por que eu fui escolhendo as especialidades na minha vida, que na verdade você não escolhe especialidade, a especialidade te escolhe, tudo funciona por eletromagnetismo. Então vamos compartilhando essa live aqui para a gente poder ajudar mais pessoas aí, né? E ajudar a compartilhar esses conhecimentos. Hoje o meu propósito é passar passo a passo para todas essas pessoas que estão com a mesma busca que eu tive há 20 anos atrás com meu filho, que elas possam ter um direcionamento, ter um caminho e ter o caminho mais aplanado, né? O caminho mais aberto daquele que eu tive na época, né? Acho que tudo que eu passei teve um propósito e as outras mães não precisam passar pelo que eu passei, se elas já tiverem uma dica, um direcionamento do que for, do que pode ser feito, né? Então esse é o nosso propósito da nossa live. Compartilha a live, gente, compartilha essa live, vamos esperar o pessoal entrar para a gente poder compartilhar conhecimentos, compartilhar informações, né? Muitas pessoas perguntam para mim, nossa, o que é tricologia, né?
Tricologia, já como eu trabalho nessa área desde 97, já teve congressos que eu cheguei lá, perguntei pro porteiro, o que é tricologia? Estou indo dar aula de tricologia, ele falou, nossa, o que é tricô? Não, vocês vão entender a importância, né, da análise capilar na saúde integrativa do paciente, né, como que vocês vão poder, eu vou ensinar hoje vocês a analisar os sinais da pele, do cabelo e da unha dos seus filhos, para fazer um diagnóstico precoce 8 a 20 anos antes de surgirem as manifestações sistêmicas. Então, compartilhe essa live com mais pessoas que vocês podem, para a gente poder compartilhar esses conhecimentos com mais gente, né? Ah, olha que bacana, quanta gente bacana aqui na nossa live, hein? A gente tem bastante assunto, fiz um roteirinho aqui pra gente cumprir, né? Thales, posso pedir para você fechar lá? Esqueci, né? Quântico, tem que deixar o ambiente todo quântico, olha que delícia, né? Thales está aqui me assessorando, tive apoio de bastante gente aí pedindo para fazer essa live, então a gente vai compartilhar, né? Mais uns minutinhos para o pessoal entrar aqui, vai compartilhando essa live com mais pessoas para a gente poder começar a nossa live contando todas as dicas. O meu propósito no final do dia hoje é que as mães que estão passando por problemas com os diagnósticos que os seus filhos tiveram, que a gente fala que é um atestado, né, de morte que dão para a gente quando a gente recebe esse diagnóstico, elas possam ter esperança e saber que todo problema tem uma solução, né? E saber que todo problema tem um começo, um meio e fim, é só a gente saber o caminho. E que a maioria das pessoas que estão passando por esse problema, que eu chego aqui no consultório, eu percebo que são pessoas que têm vários recursos, que já andaram para tudo quanto é lugar, procuraram vários profissionais, pesquisaram todos os assuntos, são mães muito dedicadas, muito capacitadas, e que só que não tem um direcionamento, não tem como que eu vou fazer com meu filho. É como se essas mães chegassem com uma metralhadora e ficassem tentando dar tiro para tudo quanto é lado. E o propósito dentro da medicina integrativa no tratamento de todas as doenças é a gente dar um direcionamento, uma personalização de acordo com a genética do paciente. E esse é o nosso propósito, né? O propósito de levar saúde e qualidade de vida. Por isso, da tricologia ao autismo. Como que surgiu essa minha jornada? Como surgiu essa jornada, né? Como que veio a minha formação? Tudo começou com a história da minha saúde. Eu fui uma criança muito doente. Hoje eu tenho 47 anos e dos meus 0 aos 4 anos eu tive várias patologias. Então, desde alergias de pele, alergias respiratórias e convulsão. Então, meu quadro alérgico era gravíssimo, tanto que se eu fechar os olhos agora, eu lembro certinho da sala do hospital de emergência, a qual era continuamente socorrida. Era dia sim, dois não, eu estava sendo socorrida no hospital com quadros alérgicos graves. E até que com 4 anos de idade, na época eu morava em São Paulo, e eu fui desenganada. Naquela época falava, essa criança não vai vingar. E um médico chegou para o meu pai, ele levava em neurologista, em alergista, em todos os pediatras possíveis e inimagináveis, e esse médico chegou para ele e falou, olha, existe uma chance da sua filha ser salva se você mudar de São Paulo, né? E naquela época ele optou, a gente conseguiu se mudar para Campos do Jordão. Então imagina Campos do Jordão há 43 anos atrás, né? Uma cidadezinha já é pequenininha hoje, né? É no interior aí de São Paulo, uma cidade montanhosa, é a Suíça brasileira. E em um mês eu estava curada, eu não tinha mais quadros respiratórios, quadros alérgicos, as minhas convulsões melhoraram muito. Naquela época eu era tratada pelo médico da cidade, o Dr. Franklin, que faleceu faz pouco tempo. Ele era aquele médico de família que levava a malinha, né, na casa dos pacientes e cheirava, virava a gente de ponta cabeça, ia na cozinha, avaliava o que a gente comia, né? E a base do tratamento dele foi a remoção de algumas coisas que estavam sendo feitas comigo, com chás, com muito mais a retirada de algumas substâncias, e eu melhorei muito. E a minha saúde ficou excelente dos 4 aos 11 anos.
Com 11 anos de idade, nós tivemos que nos retornar para São Paulo. Meu pai, ele era militar, então ele foi sendo promovido. Chegou uma época que uma cidade pequena não sustentava mais o cargo dele militar, que precisava ir para um grande centro, e nós tivemos que retornar novamente para São Paulo. E aí minha saúde desgringolou tudo de novo. Começou as alergias, os quadros respiratórios, os quadros de convulsão, minha maratona e tudo quanto é médicos. Eu não deixei de acompanhar dos 4 aos 11 anos esses médicos, mas começou novamente os quadros. Tanto que eu decidi fazer medicina de tanto frequentar hospital, terapia e médico. Então, o meu propósito, quando eu fui prestar medicina, foi de descobrir o que eu tinha, né? Então, logo no primeiro ano de medicina, eu já fui direto para o ambulatório de neurologia. E no ambulatório de neurologia, eu fui levar o meu bloco de eletroencefalograma que eu tinha para minha professora de neurologia me ajudar a desvendar aquilo que eu tinha, porque ninguém sabia o meu diagnóstico. E eu fiquei frequentando o ambulatório de neurologia da Santa Casa de São Paulo durante 14 anos, né? Para acompanhar os pacientes e tentar ver se tinha algum quadro clínico parecido com o meu. E não consegui achar nada lá na neurologia, enquanto que os professores falaram, às vezes os quadros que acontecem com os pacientes, os quadros neurológicos, eles não são causados por um fator momentâneo, pode ser um quadro que foi originado no pré-natal. Por que você não vai para ginecologia e obstetrícia ver se você acha o seu fator causal lá? Aí eu fui fazer isso. Eu fiz 2 anos de maternidade, fiz casa maternal, amparo maternal, dava plantão uma vez por semana, fiz todos os partos possíveis e inimagináveis para tentar descobrir o que eu tinha, o que poderia ter acontecido comigo no período perinatal para me desencadear esses quadros de alergias e quadros de convulsão, e não descobri nada. Aí falaram, olha, às vezes é problema pós-natal, quem sabe você encontra a causa do seu problema na pediatria. E aí comecei a frequentar 2 anos no ambulatório de pediatria para ver se eu descobria aonde que era, qual que era a causa da minha patologia. E estudando tudo, sempre primeira colocada, fazendo tudo certinho, tudo em ordem, eu não consegui descobrir o que estava me adoecendo. E a minha saúde fazendo tudo certinho, que todos os professores mandavam, primeira colocada, publicando artigos científicos, e minha saúde indo de ladeira abaixo. Até que eu cheguei no ambulatório de doenças genéticas crônicas e incuráveis, que é o ambulatório de alergia dermatológica. Eu falei, meu lugar deve ser lá, né? E aí eu fui frequentar 6 anos o ambulatório de alergia dermatológica para tratar os casos genéticos incuráveis. Isso foi na década de 90 e na mesma época surgiu o primeiro ambulatório de tricologia do Brasil, lá na Santa Casa de São Paulo. E ele começou a ser formado pelos residentes, né, estudantes lá. Então, o doutor Sandro Salatrini, que era cirurgião plástico, junto com o Arthur Tikosinski, que era dermatologista, 6 anos mais velho da minha turma, e me convidaram para fazer parte do ambulatório de tricologia. Dos primeiros transplantes capilares realizados no Brasil foram realizados dentro do centro cirúrgico da Santa Casa. E me chamaram para essa equipe para fazer os preparos dos pacientes pré e pós-cirúrgicos e melhorar, né, o terreno biológico desses pacientes para que o implante, né, o transplante capilar tivesse uma viabilidade maior. E eu trabalhei nessa equipe durante 6 anos estudando a tricologia. E uma coisa que me chamou muita atenção é que existia uma correlação dos pacientes tricológicos com os pacientes de alergia. E todas as vezes que o quadro de alergia melhorava o resultado capilar. Então comecei a pensar, nossa, que interessante, existe uma correlação entre a alergia, entre quadro neurológico e quadro de cabelo. Só que ninguém juntava isso tudo. Nessa época já minha saúde já não estava boa. Eu já estava há 15 anos formada e já estava pré-diabética, estava com tiroidite de Hashimoto, lúpus, doença mista do colágeno, e fazendo tudo certinho, tudo perfeito, tudo aquilo que me ensinavam, era primeira colocada em tudo. E foi a época que eu decidi engravidar. Já estava casada com meu marido, já estava junto com meu marido 10 anos, já era a época de engravidar e começou a minha luta
para conseguir engravidar. Então engravidava, perdia, até que eu consegui engravidar do meu filho mais velho. Foi uma gestação de risco, eu sangrei durante a gestação inteira, tive que tomar inibina, Buscopan, fazer repouso absoluto, e eu consegui segurá-lo até 36 semanas, 34, 36 semanas, e ele nasceu prematuro, com circular de cordão, teve que fazer cesárea de urgência, estava com DIP 4, que é já uma desaceleração cardíaca na contração, né? E foi aquela correria, mas graças a Deus ele nasceu, e já nasceu minha cópia, todo cheio de alergia, teve refluxo gastroesofágico, teve 3 paradas respiratórias na minha mão, eu tive que socorrer. Começou aquela correria contra refluxo, contra alergias alimentares, né? Não, aos 3 meses de idade ele estava com 2,1 kg, não ganhava peso, né? Aí na época o pediatra convencional orientou eu começar a suplementar com leite, aí que ele engasgava mais, tinha mais refluxo. E aí que eu tive contato com o Dr. Júlio Toporovski, um querido professor de pediatria que me segurou no colo naquela época, cuidou de mim, cuidou do meu filho, reintroduziu a amamentação, né? Me ensinou a amamentar novamente. Meu filho falou que não tinha força muscular para sucção, por isso que ele não conseguia ganhar peso, me ensinou, passei uma semana no consultório dele, mantava eu sentadinha lá, fazia meu filho sentar de cavalinho no peito, ó, você tem que dar mamar de cavalinho para ele poder respirar, abocanhar bem, poder deglutir, respirar, para ele conseguir ganhar força de deglutir. Com 3 meses de vida ele começou a ganhar peso, ele cuidou do meu filho maravilhosamente bem. E quando essa situação já estava melhorando, que eu resolvi engravidar do meu segundo filho, né? Nessa época a gente percebeu que o ambiente de São Paulo não era favorável também para o meu filho, e nós fizemos a mesma coisa que meu pai fez comigo 40 e tantos anos. Nós saímos de São Paulo, eu abri mão de 5 consultórios formados, fora o meu consultório com 5.500 pacientes, cargo público concursado, uma vaga de médica dermatologista, tenente médica dermatologista do estado de São Paulo, abri mão para vir para o interior aqui para Campinas, para começar do zero minha clínica, pelo meu filho, para dar qualidade de vida para o meu pai, para o meu filho. Assim como meu pai fez comigo, eu falei, nós vamos fazer isso, para melhorar a qualidade de vida dele, ele ter uma melhor saúde, né? E eu ter mais tempo para cuidar dele, a gente poder ter esse ambiente familiar mais saudável. E a segunda gestação já aconteceu aqui no interior. Quando eu fui engravidar do meu segundo filho, foi uma gestação complicada também, foi 34 semanas só que eu consegui segurar, tive que fazer repouso absoluto, sangrei a gestação inteira, trabalho de parto prematuro, circular de cordão, nasceu com DIP também, mesma coisa, com desaceleração do ritmo cardíaco durante a contração. E já nasceu com todos os quadros alérgicos, que nem eu, quadros respiratórios, né? Então aí tava eu doente, meu mais novo doente, o recém-nascido doente, e aí aquela correria, passava todos os períodos da manhã, levando eles em todos os terapeutas, estava refazendo a história de vida da minha mãe, né? Passando em todos os terapeutas, os médicos possíveis e inimagináveis, e o período da tarde eles iam para a escola e eu ia trabalhar. E assim foram 3 anos, até que chegou o dia em que a escola do meu filho mais velho me chamou. Nessa época ele já estava com praticamente 3 a 6, foi entre os 3 a 6 anos. E a escola dele me chamou falando que ele não tinha condições de acompanhar a escola. É uma escola construtivista aqui de Campinas, né, que é bem lúdica, né? Então uma escola nível fácil, mas que ele não tinha condições de frequentar a escola, que eu tinha que levar ele para um neurologista, para um neuropsicólogo, para um neuropediatra, que ele tinha que ir para uma escola especial. E aí naquele dia foi o dia que foi o meu choque de vida, né? Falei, meu Deus, né? Já tudo que eu tô acontecendo, o que tá faltando mais? E aí comecei na correria de neurologista, neuropsicólogo, foi um monte de de endócrino, a mesma situação que minha mãe passou, né? Fui passando por tudo isso,
até que eu levei ele num colega top, neurologista, que o vô já era neuro, o pai neuro, ele neuro também, e ele chegou, passei em todos os exames com meu filho, e ele falou, olha, seu filho tem autismo e você vai começar a dar Ritalina para ele. E eu, né, você sai atirando para tudo quanto é lado, né, você tem que tentar alguma solução. E eu comecei, eu lembro que a Ritalina ficava no armário da cozinha, ele falou, você dá uma gotinha no primeiro dia, 2 gotinhas no segundo dia, 3 no terceiro dia e até chegar a 10 por dia. E eu comecei a fazer isso, né? Quando chegou no terceiro dia, eu fui na cozinha para pegar o frasquinho, eu lembro direitinho do rosto do meu filho, ele olhou para mim e falou assim, mãe, esse remédio tá fazendo o meu cérebro virar uma nuvem, eu tô perdendo a conexão com o meu cérebro. Esse foi o dia que eu morri, né? Esse dia foi um dia muito triste. Eu falei, gente, eu vou largar tudo, vou largar medicina, porque olha a minha saúde, olha a saúde dos meus filhos. Se eu não cuido de mim, não cuido dos meus filhos, para que eu vou ser médica? Para que tantos anos de formado, tanto estudo? Não sirvo para isso. Aí liguei para minha mãe chorando. Minha mãe veio de São José dos Campos para me socorrer. São José dos Campos, para quem não é daqui de São Paulo, é 2h30 de viagem. Ela veio para me socorrer, foi passar o final de semana comigo e ele me acalmou. E aí quando domingo eu fui levar ela lá para a rodoviária para ela voltar a São José, na hora que eu parei o carro, ela olhou para minha cara e falou assim, você me promete uma coisa, filha? Eu falei, o que, mãe? Você vai descobrir o que seu filho tem? Aí eu comecei a chorar, né? Falei, mãe, você acha que eu sou desnaturada? Mãe, eu já levei esse menino em 30 neuros, 40 endócrinos, 50 pediatras. Minha vida é correr atrás disso. Eu não sei mais o que eu faço. Ela olhou bem pra minha cara e falou assim, você não é médica? Vai estudar. Em algum lugar do mundo tem a cura para o seu filho. Porque não existe problema que não tem solução. Só que você não vai procurar onde você já procurou, nessa medicina que você já está fazendo há 15 anos. Você tem que procurar em outro lugar. Então não importa o que seja, se você tiver que virar o mundo, tiver que correr, mas você vai achar a cura para o seu filho. O que você precisar que eu cuidar dos seus filhos, eu te apoiar, eu te apoio. Mas é sua missão de vida. Se Deus deu esse filho para você, você tem que cuidar dele. Não tem que largar na mão de outro profissional. Então você vai estudar para cuidar do seu filho. E eu voltei pensando naquilo lá que minha mãe falou. E aí foi na época que eu me inscrevi na primeira pós-graduação de medicina anti-envelhecimento, longevidade saudável, de medicina integrativa, que teve no Brasil, isso em 2003, o Dr. Vilmar Curso, eu tinha aula com o Dr. Efraim de ortomolecular, tive bastante aula de bioquímica, e nesse curso de medicina integrativa, a gente reveu todos os conceitos de medicina, então como se a gente fosse uma recapitulação de toda aquela medicina que eu vi quando eu me formei, entrei na faculdade com 17, 18 anos, só que meu olhar era diferente agora, eu via as coisas de um jeito diferente, eu dava valor para coisas diferentes. Então eu reestudei fisiologia, anatomia, embriologia, mas agora eu tinha um propósito, eu tinha uma sede maior, porque não era só eu, era meu filho, é questão de sobrevivência, a gente vira uma leoa, né, quando tem filhos. Então eu comecei a estudar, e aí começou um curso, outro curso, e ortomolecular, e nutrologia, e nutroendocrinologia, e medicina anti-envelhecimento, até chegar na medicina quântica, na física quântica, e uma luta muito grande na busca de equipamentos, aparelhos, né, para fazer o diagnóstico da causa do que estava adoecendo meu filho, que estava me adoecendo. Então, todos os equipamentos hoje que eu tenho na minha clínica, né, eu trouxe equipamento da Rússia, trouxe equipamento da Alemanha, trouxe equipamento da França, trouxe equipamento biofísico, de análise biofísica do mundo todo, todos eles foram para mim, para me tratar, para tratar meus filhos, para tratar a minha família, né? Meu filho chegava, a gente acaba fazendo tanto exame, né, nos filhos, aí meu filho falou assim, quando ia colher exame de sangue, falava, Evi, vai, já tá acabando, né, mãe, tá acabando, mãe, chorava, né, falou, mãe, não tem algum aparelho que consegue enxergar a gente por dentro, sem ficar picando tanto, furando tanto a gente, tirando tanto exame de sangue, né? Eu falei, calma, filho, existe um aparelho que analisa você por dentro para não ficar picando e furando e judiando tanto de vocês. E foi a minha busca dentro da biofísica, e daí que foi nesses 15 anos
que eu fui descobrir até o meu diagnóstico, né? Que o que estava me adoecendo era uma substância, um chamado complexo organometálico. É isso que nós vamos dar o direcionamento. Complexo organometálico. Então, sempre o que adoece uma pessoa é uma molécula que nem é uma molécula, é uma subpartícula atômica. É algo que não aparece no exame de sangue, não aparece no raio-x, não aparece no ultrassom. E, Neva, o nosso tema é da tricologia ao autismo, tá? Então, como que eu surgi, né? Como que uma dermatologista, tricologista, hoje trata autismo, né? Por livre espancada à vontade, eu conto, né? Por livre espancada à vontade. E, aliás, gente, se vocês tiverem mais gente, estão vendo que pode abençoar mais gente, compartilhe essa live, gente, compartilhe. Eu acho que esse testemunho, ele é muito parecido com muita história de muita mãe aí que tá perdida, que não sabe o que fazer. Compartilhe, gente, com seus contatos pra gente poder abençoar mais pessoas, essas pessoas terem um caminho, um direcionamento, porque é só isso que a gente precisa. Um caminho, um direcionamento. É você parar de pegar uma metralhadora e tentar atirar um alvo, você tem que ter um fuzil e acertar o alvo. Isso é muito mais fácil, tá? Compartilhe essa live. Então, a base do tratamento é descobrir o complexo organometálico. O que é esse complexo organometálico? Então, uma subpartícula, né? Tudo começa na biofísica. Nós somos formados por átomos. E, às vezes, o que está adoecendo a gente não é uma molécula que a gente enxerga no exame de sangue, que você dosa. Então, a gente faz a comparação de uma pescaria. Se eu jogo uma rede no rio e não vem peixe, é sinal que não tem peixe no rio, ou às vezes a ferramenta que eu estou usando para fazer o diagnóstico não é compatível com o tamanho de peixe que tem lá. Então, quando a gente faz o exame de sangue, a gente faz uma amostra. Será que naquela amostra tem peixe? E será que o tamanho da malha que eu estou querendo achar uma molécula, é isso que está adoecendo o paciente? Então, a causa de todas as patologias, elas são causadas pelo complexo organometálico, que é uma nanopartícula. Então, imagina que nós somos formados, antes de ser formado por moléculas, nós somos formados por átomos. Os átomos, eles são formados por prótons, que é a partícula carga elétrica positiva, nêutron, que é uma carga elétrica neutra, e os elétrons, que ficam rodando em volta. Nós somos formados por milhões e bilhões, trilhões de elétrons, né? E esses elétrons, a gente deveria estar em equilíbrio, a gente deveria ser imortal, né? Os elétrons deveriam estar em equilíbrio, ter o número de prótons, nêutrons e elétrons em equilíbrio o tempo todo. Qual que é o grande problema? É que a gente respira. A partir do momento que a gente respira, a gente começa a perder elétrons, a gente começa a oxidar, começa a enferrujar. A gente se torna uma geladeira cheia de imã, a gente se torna uma geladeira de ferro, a gente se torna catiônico, a gente vira magneticamente positivo. E isso a gente chama de estresse oxidativo, a gente começa a ter mais radicais livres do que antioxidantes. Por isso que a gente come. O propósito da gente comer é porque a gente dorme a noite inteira, a gente respira a noite inteira, a gente perde elétrons a noite inteira, e aí quando a gente acorda, a gente tem mais radicais livres, tem mais cargas elétricas positivas do que cargas elétricas negativas. Então o que o nosso corpo faz? Ele faz o estímulo para a gente sentir fome, para ingerir alimentos que sejam metabolizados, sejam queimados em energia. O propósito de todo alimento é virar calor, é virar energia. A nossa célula se alimenta de ATP, de energia. Nossa mitocôndria precisa de energia. Então, um bom alimento é aquele que vira energia, que vira elétron, que aquece o seu corpo. Toda forma de energia, nada se cria, tudo se transforma. Então, a energia do alimento se transforma em energia térmica, que se transforma em energia elétrica, que transforma, que é o impulso elétrico, que transforma em energia cinética, que é o que vai fazer bater nosso coração, que vai fazer nossa respiração celular, as nossas bombas de sódio, potássio, cálcio, magnésio. Então, a gente continuamente perde elétron, recebe elétron, perde elétron, recebe elétron. Só que a gente tem substâncias que geneticamente são compatíveis, que o nosso corpo entende
que aquilo é do bem. Então, o que a gente precisa para manter o nosso corpo? Partículas orgânicas, né? Organo, que é os tijolos. O que eu como? Eu tenho que, daqui a pouco as minhas células vão nascendo, crescendo, morrendo, nascendo, crescendo, morrendo, e esses tijolos vão ficando velhinhos e eu preciso de molécula, né? Uma molécula do pão, uma molécula do suco, uma molécula da fruta, eu preciso dessa molécula, do tijolo. Só que essa molécula, ela tem que ter energia, né? Ela tem que ser energeticamente ativa. Qual que é a diferença de um suco de laranja de caixinha e de um suco de laranja fresquinho? Se a gente for analisar no microscópio, o suco de laranja de caixinha, ela é idêntica ao suco de laranja fresquinho a nível de molécula, mas ela tem vida, ela tem elétrons, ela doa elétrons, né? Ela tá viva. Então, o que faz um pedaço de carne bater no nosso peito é a gente ter elétrons, ter vida. Então, para a gente fazer a manutenção da nossa vida, a gente precisa do organo e do metálico. Só que esse organo metálico tem que ser geneticamente compatível. E aí que começa a nossa complicação. Por quê? Como que funciona a nossa genética? A nossa genética, ela depende. Até 2003 a gente achava que a gente herdava 300 milhões de genes. E que a gente herdava o gene da diabetes, da hipertensão, do câncer. E que independente do que a gente fizesse, a gente tinha que sentar no chão e chorar, porque a gente ia manifestar aquela expressão gênica. Depois do projeto Genoma, em 2003, eles viram que a gente só herda 20 mil genes. Só! É como se o nosso genoma fosse um colar de pérolas e que cada antepassado nosso doa uma bolinha pra gente. E que a gente herda, né, genética de 7 a 10 gerações passadas. Ou seja, você herda de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 quatrisavós, até os decavós. São 4.094 pessoas antes de vocês que vão contribuir positivamente ou negativamente com o seu genoma, que vão dar uma bolinha do seu colar de pérolas que está enferrujado ou está desenferrujado. Então, o que acontece? O certo seria a gente estar morando no nosso país natal, comendo a alimentação geneticamente compatível, num clima compatível, numa umidade compatível, numa temperatura compatível. A gente não nasceu para ficar migrando de um lugar por outro. E hoje praticamente 99% da população mundial é imigrante. Então não está morando no país de origem, não é descendente de raças puras, existiu mistura de raças e mistura de territórios. Então é como se eu pegasse dentro de uma bolinha de bingo, né, 4.900 vezes 20 mil, colocasse tudo dentro da bolinha de bingo e falasse: atenção, atenção, vamos fazer um filho agora. E o filho vai escolher 20 mil genes. Um do pai, um da mãe, do bisavô, um do tataravô, um do decavô. Então, somente 2% da genética dos filhos pode ser geneticamente compatível com o do pai e da mãe. Ou seja, aquilo que faz bem para o pai e para a mãe pode não fazer bem para os filhos. Isso é medicina pós-genoma. Então, o que acontece? Uma mãe pode estar se alimentando geneticamente super bem, cuidando da sua saúde, só que ela casa com uma pessoa com uma genética diferente, que vai herdar os 4.094 antepassados dela. E vai ter um filho que é a mistura dos 4.094 dela com os 4.094 do marido, que vai dar uma terceira pessoa completamente diferente. Então, já dentro do intrauterino, essa mãe, por mais que ela ingira alimentos geneticamente compatíveis a ela, pode esses alimentos não serem compatíveis com a criança. Por mais que ela beba uma água que para ela geneticamente é compatível, pode não ser geneticamente compatível com a criança. O cosmético que ela está usando, que existe uma absorção de 1.132 metros quadrados da pele versus 3 a 12 metros quadrados de superfície de absorção do tubo digestório, aquele cosmético pode ser compatível para a mãe, mas não ser compatível com a criança. E aí, todos nós, não só eu, você, nossos filhos, temos uma substância
que é um complexo organometálico, ou seja, uma molécula que ela é parte orgânica e parte metálica, da qual geneticamente a gente não é compatível. Que quando essas duas moléculas elas se juntam, elas formam uma estrutura terciária. A gente fala que é uma gororoba quântica, tá? Então o seu corpo reconhece aquele alimento, reconhece aquele metal, reconhece. Quando tem os dois juntos, vira uma terceira coisa, uma gororoba quântica. Eu costumo falar que é como se o alimento fosse o tijolo e o metal fosse uma latinha de refrigerante. E o complexo organometálico fosse metade tijolo, metade latinha de refrigerante, não é nenhuma coisa nem outra. E esse complexo organometálico, geneticamente, o nosso corpo não sabe reconhecer como do mal. E aí, o que ele faz? Ele acaba acumulando em algum lugar. Só que esse complexo organometálico, geneticamente, é o que faz bem ou mal para o pai? Não. Faz bem ou mal para a mãe? Não. Então, isso pode estar acontecendo há quantas gerações? Os pais estão tendo contato com substâncias que são fenoticamente tóxicas para os filhos. E não é culpa dos pais. Isso não é a pior coisa que o pai chega aqui, que eu tinha também, é a sensação de culpa. O que eu fiz de errado para o meu filho nascer assim? Então, primeira coisa, pais e mães, vocês contribuem somente com 2% da genoma dos seus filhos. Para eles estarem manifestando o que eles estão manifestando, é impossível a culpa ser de vocês, daquilo que vocês fizeram. Isso é um efeito cumulativo de 7 a 10 gerações. E seus filhos, assim como o meu, é a última gota do copo que faz o copo transbordar. Tá? Para você acordar um gene da saúde ou da doença, é frequência. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente tem dentro dos nossos 20 mil genes, só 2% que não muda. A gente utiliza dia a dia 30% do nosso genoma só. 30% dos genes estão ativos. O que é que eles são ativos? Eles têm cargas elétricas positivas ou negativas. É como se fosse um fiozinho de eletricidade desencapado. E aí, quando o RNA mensageiro, como se vai lá, né, lembra da época do colegial? Como que forma uma expressão gênica? Tem o RNA mensageiro, ele tem que grudar no cromossomo, tirar uma cópia, ir para o ribossomo, para o complexo de Golgi e fazer uma expressão gênica. Então, para colar, é por magnetismo. O RNA mensageiro tem que colar numa bolinha do nosso DNA que está polar, ou com carga elétrica positiva ou negativa. 70% do nosso genoma está o fiozinho encapado, são genes adormecidos, eles são apolares, não tem nem carga elétrica positiva ou negativa. E aí, quando o RNA mensageiro vai fazer a transcrição gênica, ele consegue copiar só 30%. E que esses 97% do nosso genoma sofrem influência desses fatores ambientais, que são os fatores epigenéticos, que às vezes não é nem uma molécula, não sai no exame de sangue, a culpa não é do alimento, é um conjunto. E que a gente tem que descobrir qual que é essa substância que, na hora que encosta no nosso DNA, enferruja ele. E faz com que a RNA mensageiro leve esse DNA enferrujado para o ribossoma, para o complexo de Golgi, e leve e faz uma proteína da doença, né? Então, é isso que acontece. A culpa, geralmente, do processo de autismo, ela começa a nível intrauterino, às vezes na barriga da mãe, da avó, da bisavó, da tatarazó. É isso que acontece. Então, como que a gente vai ajudar? Vai estar, aquela molécula lá vai chegar, quando você vai detectar seu filho, ela vai estar assim, ó, esse é o seu complexo organometálico? Não. Então, primeira coisa, as toxinas, elas vão grudando umas nas outras por magnetismo. Um ímã vai grudando no outro ímã, vai grudando no outro ímã, vai grudando no outro ímã e vai formando vários metais, uma gororoba quântica. E isso é cumulativo. Então, o adoecimento, ele não acontece assim que a criança nasce. Assim quando eu nasci, quando meu filho nasceu. Por que vai se manifestando depois de uma certa idade? Porque essa molécula que a criança começou a ter contato já no intrauterino, com a mãe fazendo uma alimentação geneticamente correta, foi se acumulando. E o que aconteceu?
água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O pote de toxinas foi aumentando, o pote de nutrientes vai diminuindo, até que chega uma hora que transborda. A quantidade de toxinas no nosso corpo é maior, uma quantidade maior do que o nosso sistema consegue se adaptar. E aí que vem a individualidade metabólica. Cada criança que chega na clínica, chega com um tecido mais frágil. Então, para a gente entender como que vai tratar o filho, a gente tem que reestudar a embriologia. Lembra quando o pai e a mãe junta o espermatozoide com o óvulo, aí vira um ovo, aí divide em 2, 4, 8 e vai formar um tecido. E esse tecido, ele vai se dividir em 3 galhos de árvore, né? A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E geneticamente, todos nós temos um galho dessa árvore geneticamente mais frágil. Então, as crianças que vão tendo contato, assim como os adultos vão tendo contato com essas toxinas cumulativamente, tem criança que vai acometer, vai acumular nos órgãos de origem ectodérmica. Quais são esses órgãos? É a parte dos olhos, pele, cabelo e unhas, mucosa da bucal, mucosa anal, todas as mucosas, nasal, bucal, auditiva e tubo neural, receptor sensitivo e tubo neural. Tem criança que geneticamente herdou menos mitocôndrias, menos energia na mesoderme. Quais são os órgãos que têm origem mesodérmica? Cardiovascular, geniturinário e osteoarticular. Ela começa a ter problema de circulação. O corpo dela começa a não ter nutrição, oxigenação e circulação. E tem criança que acumula na endoderme. A endoderme ela vai originar fígado, pâncreas, pulmão, né? Os órgãos que trabalham com a oxigenação, com a respiração. E aí começa a acontecer a história que eu costumo mostrar para o paciente, que é a historinha do aquário. Então, toda vez que o paciente chega na clínica, como que a gente trata um paciente? O paciente chega como um aquário sujo. Ele precisa ser limpo esse aquário. E a gente primeiro tem que descobrir o que está sujando o aquário, antes de fazer a remoção. Então, como que funciona a história do aquário? Aqui nós vamos falar um pouquinho para vocês que o nosso corpo, ele funciona como um aquário. Então, ele tem aqui, dentro do componente dele, olha que interessante, o alimento, você vai ingerir o alimento, esse alimento ele vai passar pelos seus filtros, fígado, rim, intestino, pulmão, pele, linfáticos. Aí ele vai passar pela água do teu corpo, né? Que é 70 a 90% da água do seu corpo, para chegar em todas as células. Imagina que as suas células são seus peixinhos. E aí ele vai primeiro mandar para onde? Cérebro, coração, rim, pulmão, intestino, até chegar para pele, cabelo e unha. Então, se o seu aquário está tendo o alimento errado, os filtros não estão conseguindo filtrar as toxinas, você geneticamente está se alimentando de um alimento que até o seu pai, sua mãe, sua avó podia comer, porque geneticamente não fazia mal para ele, mas para você faz. No meu caso, o alimento geneticamente tóxico era o arroz. O arroz e o arsênico. Meu complexo organometálico é formado pelo arroz organo e metal arsênico. Então, meus pais podiam comer arroz, minhas irmãs podiam comer arroz e todo o meu histórico de vida foi causado por alergia ao arroz, ao arsênico. E ele causava neurotoxicidade, chegava a me dar convulsão. Quando eu engravidei do meu filho, eu já evitava os alimentos. A gente tem até um pressentiômetro, um achômetro. Não tinha ideia do que era o complexo organometálico. Mas o complexo organometálico do meu filho já era diferente. No caso dele, o dele era o trigo, o glúten, o organo, a lectina e o chumbo. Então eu podia comer, né, alimentos vermelhos. Nunca fez mal para mim. Só que durante a gestação, para mim, não fazia bem comer alimentos vermelhos. Só que kit mãe não vem por bola de cristal. Sem querer, a minha mãe foi me contaminando e eu fui contaminando meu filho. E isso foi sujando o nosso aquário. Só que no meu caso, sujou a ectoderme, meus sintomas eram neurológicos de convulsão, e no caso do meu filho, sujou a mesoderme. O problema dele era circulatório. O cérebro não vai funcionar sem condutibilidade elétrica, sem circulação.
Então, o foco de todo o tratamento é descobrir qual alimento geneticamente é compatível com você. E nem sempre o alimento que geneticamente é compatível com o pai, com a mãe, é geneticamente compatível com o filho. Então, o que tem que se fazer? Primeiro passo para o tratamento do autismo, tá? Que é o que está sujando o aquário. É você remover aquilo que está sujando. Como que você limpa o aquário? Você para de sujar. Primeira coisa. Agora, às vezes o pai e a mãe pode comer aquele alimento e o filho não pode. Então, a base do tratamento é a família tirar o alimento que a criança não pode de casa. Não pode ter contato ambiental com o alimento, tá? Então, os pais que não fazem esse tratamento de retirar de casa, porque a toxina, ela fica circulando no ambiente até 6 meses. Uma mãe que ingere o alimento que o filho não pode ingerir, na hora que ela abraça, beija, ela contamina o filho. Então, a remoção do alimento. O alimento é a base de tudo. Então, existe o alimento e a comida, tá? Primeira coisa, para o aquário ficar limpo, eu tenho que dar a ração correta para o aquário correto. O aquário que é feito de lebiste, tem que ser ração de lebiste. O aquário que é de beta, tem que ser de beta. Não pode ser uma ração de lebiste para o aquário de beta. Então, ele tem que ser filtrado, o mínimo possível de toxinas, e o alimento tem que ser queimado praticamente 100% em energia. Quanto mais você puder transformar 100% o seu alimento em energia, mais geneticamente possível você é compatível com esse alimento. E aí, essa tendência, essa herança genética de ser capaz de digerir um alimento, isso foi amplamente comentado nesse congresso mundial que eu fui de longevidade saudável, congresso europeu, que teve em março, que a capacidade de você digerir os alimentos deve ser geneticamente herdada. Você deve herdar isso, assim como você herda cor de olho, cor de cabelo, cor de pele, você nasce com fígado com mais mitocôndrias, com pulmão com mais mitocôndrias, você pode herdar ou não capacidade de digerir leite, de digerir grãos, de digerir folhas, e os pais podem ter a enzima que serve para digerir os alimentos e os filhos nascessem essa enzima. A conquista da digestão alimentar é geneticamente herdada. Só que pai e mãe é responsável por 2% da genética do filho. Ou seja, às vezes o pai e a mãe pode comer alimento e o filho não pode. Então, tem que remover esse alimento da casa. E nós vamos falar dos 10 principais passos para você poder tratar o seu filho e transformar ele num aquário todo sujo, num aquário com excelência, eficácia e eficiência. Então, alimentação geneticamente compatível. A gente tem que remover aquilo que adoece. Observe o seu filho. A criança, quando come o alimento, ela tem que ter energia, ela tem que ter calor. Então, você pode analisar a temperatura da pontinha do nariz, a pontinha das palmas das mãos, das plantas dos pés, das extremidades. Quando você come um alimento geneticamente compatível, ele se transforma em calor e aquece o seu corpo. Tá? Uma criança que come alimento e você vai ver a temperatura das mãos, dos pés, da pontinha do nariz está gelado, o corpo dela está causando uma vasoconstrição, uma broncoconstrição, não quer esse alimento. Ele está rejeitando o alimento, é uma reação de luta e fuga. Então, primeira dica. Segunda dica, a criança não pode ter estufamento, ela não pode ficar cansada, estressada, ela não pode ficar agitada depois, que ela tem que ficar feliz, contente, não pode mudar o humor dela, tem que observar, a criança tem uma sabedoria, ela vai atrair aquilo que o corpo dela pede. Então, não é aquilo que está escrito na capa da revista Saúde, é aquilo que geneticamente é compatível. Então, primeira coisa, alimentação geneticamente compatível. E aí, o que acontece? Se você não faz isso, porque a gente brinca, no kit mãe não vem bola de cristal. A gente não sabe o que é geneticamente compatível. Então, a gente começa dentro da gestação se alimentar do jeito que a gente acha que é o certo, não aquilo que a criança geneticamente precisa. Hoje a gente já tem esse recurso de avaliar a criança no intrauterino. A mãe já começar a se preparar 2 anos antes para a gestação. Avaliar os alimentos geneticamente compatíveis. Se a ração que você coloca no aquário não é geneticamente compatível, a água do aquário vai ficar
mais turva? E quais são as 5 partes que eu preciso para manter meu aquário limpo? Quem já teve aquário aí sabe como é que é. Um aquário, para ficar com água limpa, ela precisa de 5 coisas. Ela precisa de uma bombinha para fazer oxigenação, ela precisa de circulação, ela precisa de energia mitocondrial, a água não pode estar parada, ela precisa de uma quantidade gigante de nutrientes, o mínimo de toxinas e o pH, ele tem que estar em equilíbrio. Por isso que você vai lá com a fitinha para medir o pH da água para saber se está em equilíbrio o ácido básico. O nosso corpo funciona a mesma coisa, então tem que ter oxigenação, circulação com energia mitocondrial, circulação, tem que ter nutrição, desintoxicação, os filtros têm que estar funcionando e equilíbrio ácido básico. Quando a gente começa a nutrir o nosso corpo com alimentos geneticamente não compatíveis, esses alimentos eles vêm o quê? Ricos em complexos organometálicos. Então vem o organo e o metálico. E o nosso corpo não consegue eliminar aquele componente metálico. Então meu pai comia o arroz, o corpo dele conseguia absorver o amido, mas ele eliminava o arsênico. Eu comendo o mesmo arroz que meu pai comia, meu corpo não sabe detectar o que é arroz, o que é arsênico, começou a acumular isso progressivamente dentro do meu corpo. E aí o que faz algumas crianças manifestarem os sintomas mais precoces ou menos precocemente? É o tamanho do barril de toxinas e o tamanho do barril de nutrientes. O tamanho de radicais livres, da quantidade de radicais livres e o tamanho de antioxidantes. Então, às vezes a criança já nasce com uma reserva metabólica baixa de antioxidantes. É herdado também, a gente brinca, tem gente que herda uma genética do Palácio da Síria e outras crianças herdam a genética do Palácio de Buckingham, já herda com mordomo e tudo. Então você pode herdar hormônios, vitaminas e minerais, o pote lá em cima e o pote de toxina lá embaixo. E você também pode herdar o pote de toxinas lá em cima e o pote de vitaminas lá embaixo. E quando vai tendo contato com esse alimento geneticamente incompatível, tá? Ele vai fazendo o quê? Vai aumentando o pote de toxinas e vai gastando o pote de nutrientes. Isso é progressivo, por isso que cada criança começa a manifestar os sintomas em determinada faixa etária. E aonde que tem o gatilho? O gatilho é a última gota que faz o copo transbordar. Só que esse barril já começou a transbordar, muito tempo. Aquilo que me falaram na década de 90. Às vezes o que te adoeceu está lá na barriga da mãe, da avó, da bisavó, não é culpa sua. Tem que pesquisar a sua genética, tem que pesquisar seus antecedentes familiares. Por isso que o certo é a família toda se tratar, para a gente descobrir a genética do pai, a genética da mãe, e eles também se tratarem. Então, nessa primeira parte da nossa live, a gente está fixando bastante de que autismo não é doença, é um sintoma epigenético. Ele é acordado ou adormecido de acordo com a alimentação que a gente faz, que os nossos pais fazem, que os nossos avós fazem, tem efeito cumulativo no despertar de genes da doença e adormecendo genes da saúde, que a gente pode, dentro da medicina epigenômica, fazer ao contrário, remover esses fatores epigenéticos que acordam os genes da doença e estimular essa criança com os fatores epigenéticos da saúde. E acordar genes da saúde e adormecer genes da doença. Ou seja, não é genético e não tem cura. Isso é antes da medicina pós-genoma. Após 2003, a medicina pós-genômica é baseada nos fatores epigenéticos. Isso é cientificamente comprovado através da botânica, da biologia. As plantas, quando mudam de lugares, elas manifestam expressões gênicas diferentes. Os bichos, quando são mudados de território, de lugar, eles mudam pelagem, ele muda... Às vezes o fenótipo, a gente aprendeu isso, o fenótipo. Então, a primeira parte da live foi explicar, primeira coisa, que mãe e pai não tem culpa do que o filho tem, que só interfere em 2% da genética. Segunda coisa, que autismo é um sintoma de um acúmulo progressivo de complexos organometálicos em um
terreno biológico suscetível, favorável, aí vai depender. Tem criança que é mesodérmica, ectodérmica ou endodérmica. A gente tem que rever os livros de embriologia que a gente estudava só para tirar nota e jogava no lixo e usar isso na prática clínica. Então, quando a criança chega aqui, eu tenho que ver, deixa eu ver qual que é o complexo organometálico, deixa eu ver como é que é a saúde do pai, da mãe, do vô, do bisavô e aonde que ela tende a acumular essa toxina. Esse é o fator epigenético, terreno biológico, epigenética e alimentação geneticamente compatível. É a base de todo o tratamento. Nós vamos falar na segunda parte da live agora, tudo que é decorrente desses sintomas. O que acontece com o nosso eixo neuroendócrino imunológico, a nossa parte neural, quando a nossa água do aquário começa a ficar turva? Né? Porque se a gente começa a comer o alimento geneticamente incompatível, o que começa a acontecer? Nossos peixinhos, nossas células não conseguem absorver a quantidade correta, porque geneticamente não é compatível, e a quantidade de resíduos é maior do que a gente consegue absorver. Então, uma alimentação geneticamente compatível, você tem 100% de absorção e conversão em energia e zero de fumaça no escapamento. Isso é um alimento, um combustível de Fórmula 1. Quando você abastece o seu carro com um combustível que geneticamente não é compatível, o que acontece? O carro quase não anda, não há conversão em energia e sai um monte de fumaça no escapamento. Isso progressivamente vai sujando o aquário, vai sujando, os filtros começam a não dar conta de filtrar, isso é progressivo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a água vai ficando viscosa, grossa e começa a acontecer o quê? A quantidade de oxigênio, começa a diminuir. A água começa a ficar turva, né? A água não consegue circular direito, a circulação começa a ficar defeituosa. A energia que é implicada para fazer essa parte que a gente vai falar bastante do eixo neuroendócrino imunológico na segunda parte da live, toda a parte elétrica do corpo, né? Eixo neuro tem que fazer um esforço maior para poder bombar esse aquário. Começa a consumir os nutrientes e aumentar a carga tóxica, isso progressivamente até chegar no ponto que nós vamos falar na segunda parte da live, que é a fadiga do eixo neuroendócrino imunológico. Todo paciente com diagnóstico de autismo chega aqui com fadiga de pineal, fadiga de adrenal, que é essa cansaço, a gente fala que é um motor cansado. É um motor cansado por estar sendo abastecido com combustível errado, tá com 30 sacos de cimento no porta-mala, com os bicos do carro tudo sujo, porque geneticamente não está sendo tratado compatível com o seu terreno metabólico. E aí é esforço epigenético, esforço neural, hormonal, imunológico é tremendo, que o corpo tem que fazer priorização metabólica, ou foca no neural, ou no hormonal, ou no imunológico. E aí vem o sintoma de autismo. Então nós vamos sair agora dessa live, dessa primeira parte da live, daqui a pouco vai acabar, e nós vamos falar essa parte que é o divisor de águas. Nós já falamos de epigenética, ou seja, não é genético, não tem cura, 2% da nossa genética a gente não muda, 98% sofre influência desses fatores epigenéticos, que a gente pode sim descobrir o que acorda genes da saúde, o que acorda genes da doença e colocar esses genes para dormir, que tudo depende da embriologia do terreno no qual ocorre a depósito dessas substâncias tóxicas e desses 5 fatores para a homeostase homodinâmica do nosso corpo, que para o nosso corpo ter saúde precisa de oxigenação, circulação, energia mitocondrial, alcalinização, equilíbrio ácido-básico, nutrição e desintoxicação. E cada criança que chega aqui tem uma dessas 5 pecinhas do aquário que não está funcionando bem, não são as 5. Então a gente tem que ver qual pecinha do aquário que está mais fraca, qual alimento que é geneticamente incompatível, qual que é esse complexo organometálico e onde ele está sendo depositado, se é na ectoderme, na mesoderme ou na endoderme. E avaliar o eixo neuroendócrino imunológico para tirar essa sobrecarga do carro. Como que eu trato um carro com motor cansado?
Primeira coisa, tem que remover, limpar, tirar a sujeira do porta-mala, tirar os 30 sacos de cimento do porta-mala. Depois eu tenho que tirar esse combustível errado e só colocar gasolina Turbo Ghost Master, aquela que queima 100% e quase não sobra resíduo. Tem que limpar os bicos, limpar os filtros do carro. E aí, progressivamente dar suporte para que todo esse eixo neuroendócrino imunológico volte, e ele vai voltar numa sequência. Não é a sequência que eu quero que volte, é a sequência fisiológica do desenvolvimento neuropsicomotor. Primeiro volta o imunológico, depois o hormonal, depois o neural. Então, quem tá aqui, gente, volta, que tem bastante coisa pra gente falar nessa segunda parte da live, hein? Todas as dicas para você, como você vai cuidar do seu filho de uma maneira fisiológica, baseada na embriologia, na anatomia e nos preceitos da medicina que não mudam. Ninguém muda anatomia e fisiologia. Nós vamos ajudar você a direcionar o caminho para você poder chegar à excelência metabólica do seu filho e transformar ele num cristal, essa pedra maravilhosa que Deus colocou na tua mão, uma pedra diamante bruta, num cristal com excelência metabólica. Então vamos lá, sai, a gente vai voltar de novo. Vamos lá, gente, ó, segunda parte aí do nosso tema hoje, que é um tema que me emociona muito, que tá conversando com o Thales agora, toda vez que eu conto um pouco do meu testemunho, né, não tem como chorar, porque é como cutucar a ferida, mas a gente tem que transformar do limão uma limonada, né? Então, quando chegou dentro desse quadro da medicina integrativa aí, né, que eu falo que eu fui carregada para essa medicina integrativa, né? Esse ano eu vou completar minha 11ª pós-graduação, né? Tô sempre estudando, sempre me capacitando aí para poder me cuidar melhor dos meus filhos, e meu propósito hoje é realmente fazer com que as mães que passam pelo mesmo problema que eu passei, elas não precisam sofrer tanto quanto eu sofri, por dar todos esses recursos, abrir o caminho para elas, né, de uma trajetória que tem eficácia, eficiência, excelência, né, que consegue ter uma história que tem um começo, um meio e fim, que consegue trazer resultados palpáveis, visíveis, né? E você vê a melhora do seu filho dia a dia, não remediar, mas ir da causa da doença. Então, gente, vamos lá, compartilha essa live, vocês podem abençoar bastante pessoas com essa live, que é o meu propósito é perpetuidade. Eu falo que um dia todo mundo vai virar estrelinha, a gente não vai estar mais aqui. Então, tudo isso que a gente passou, que a gente sofreu, que a gente viveu, a gente tem a obrigação de passar para frente, para facilitar os caminhos dos que estão vindo atrás. Esse é meu propósito. Então, compartilhe para quem vocês acham que vocês podem abençoar, ajudar. Enquanto vocês estão compartilhando, então, entrando, eu vou fazer um recal, então, de tudo que eu contei. Então, eu contei um pouco da minha história de vida. Assim que o pessoal entrar, eu vou finalizar o final da história aí. A gente falou bastante sobre a individualidade metabólica da medicina pós-genoma. Então, na medicina pós-genoma, nós não somos mais vítimas do nosso DNA, né? Só 2% do DNA a gente não mexe nele, 98% do nosso DNA ele sofre influência do ambiente que a gente vive, alimentos, metais, toxinas, parasitas, o ambiente que a gente mora, geobiologia, que nós vamos falar bastante disso, esses fatores epigenéticos, e esses fatores eles podem acordar genes da saúde e acordar genes da doença. Só que esses fatores epigenéticos, aos quais para um acorda a gene da saúde, para o outro acorda a gene da doença. Então, às vezes, o que está acordando o gene da saúde para o pai, para o filho acorda a gene da doença, porque somente 2% do genoma do pai e da mãe pode ser idêntico ao do filho. A genética de gêmeos univitelínicos bioidênticos pode ser no máximo igual em 2%. Ou seja, essa individualidade metabólica faz com que a gente tenha que descobrir o que para cada um faz bem ou faz mal. Por isso que não pode se falar em protocolo de autismo, gente. Imagina quantas pessoas existem na face da Terra, quantos fatores epigenéticos existem, quantos alimentos existem, quantos metais existem. Então você tem que
que multiplicar a quantidade de alimentos que existem com a quantidade de metais que existem para formar os complexos organometálicos. E isso você tem que multiplicar versus ectoderme, mesoderme e endoderme, porque um deposita na ectoderme, o outro na mesoderme, o outro na endoderme. Já é outra variedade de sintoma. E cada um, quando vai dar a fadiga, né, vai acumulando essas toxinas no aquário, para cada pessoa, a pessoa geneticamente nasce com um aquário com uma das 5 pecinhas mais fracas. Então tem gente que nasce com a bombinha de oxigênio mais fraca, tem gente que nasce com a bombinha de circulação e energia mitocondrial mais fraca, tem gente que nasce com equilíbrio ácido básico mais fraco, tem gente que tem problema de nutrição e tem gente que tem problema de detoxificação. E aí o tratamento que é bom para um, se a pessoa nasce com o defeitinho da bomba de oxigenação, o que é um bom tratamento para ela? Terapias bioxigenativas. Eu vou fazer ozonioterapia, oxigênio-terapia para melhorar o ponto fraco. Por que ozonioterapia não funciona para todo mundo? Porque se seu filho nasceu com essa pecinha do aquário geneticamente forte, é igual se essas 5 pecinhas fossem 5 pernas de um banquinho. E o banquinho tá mole, porque uma das pecinhas não tá funcionando direito. E aí você fica tomando conta e reforçando a perna do banco que tá forte. E não toma conta da perna que tá fraca. Então, a pessoa ela pode nascer geneticamente com menor capacidade de oxigenação, e aí sim ela vai se beneficiar das terapias bioxigenativas. Ela pode nascer com problema de circulação, geneticamente com uma tendência a uma baixa circulação, e ela vai assim se beneficiar de Bember terapia, terapias circulatórias. Tem gente que não é boa de equilíbrio ácido básico, e aí vai se beneficiar bastante das dietas alcalinas, né, de todos os procedimentos de equilíbrio ácido básico, probióticos, melhora da microbiota. Tem gente que o problema é nutrição, e ela vai se adaptar bem com a suplementação, mas aí nós vamos falar um pouquinho mais dessa dica, a via correta de suplementação. E tem gente que o problema é detoxificação, que o problema é que nasceu com os filtrinhos com uma capacidade menor de detoxificação. Então todo mundo tem uma individualidade metabólica. O alimento que geneticamente é incompatível, aliado ao metal, formando um complexo organometálico individual. Tem gente que deposita na ectoderme, tem gente que é na mesoderme, tem gente que é na endoderme. Tem gente que o problema é oxigenação, tem gente que é circulação, energia mitocondrial, tem gente que é equilíbrio ácido básico, tem gente que é nutrição, tem gente que é detoxificação. Isso versus 4.094. Cada um é um ser único. Então um tratamento que funciona para um não funciona para outro. E que todo paciente que chega com sintoma de autismo, sintoma é um aquário que está sujo. Um aquário que não é culpa do pai e da mãe, porque o pai e a mãe não interferem nisso. Esse acúmulo de toxinas que foram sujando o aquário pode ser geneticamente herdado. Essa criança herdar o aquário geneticamente mais sujo, por mais que a mãe tenha se cuidado na gestação. Então, primeiro ponto, a mãe não é culpada, o pai não é culpada dessa manifestação de autismo. Isso vem de 4.094 pessoas de 7 a 10 gerações passadas. E que, além disso, de acordo com essa genética, conforme o aquário vai ficando sujo, a água vai ficando mais grossa, vai fadigando, o que começa a acontecer? A parte elétrica começa a fadigar. Então nós vamos para a nossa segunda parte da live, que é falando da parte elétrica do nosso corpo. Então nosso corpo pegou um carro. Então ele tem as peças mecânicas, você vai lá, faz um ultrassom, um raio-x, colhe um exame de sangue, isso é análise mecânica. E tem a parte elétrica do carro, tá? Qual que é a diferença de um ultrassom feito numa pessoa viva e numa pessoa morta? Nenhuma. Qual que é a diferença de um raio-x feito numa pessoa viva e numa pessoa morta? Nenhuma. Qual que é a diferença de um exame de sangue feito numa pessoa viva e numa pessoa morta? Nenhuma. As peças do carro são iguais. Então, se você está usando exame bioquímico, exame de imagem para fazer diagnóstico no seu filho, você está analisando se a peça do carro dele está boa. Aí eu começo a fazer a analogia. Analogia do quê? Quando você está andando com o seu carro, de repente o carro começa a engripar e você para no acostamento. Aí você liga para o seu mecânico, ele fala, ó, abre a tampa aí
do teu motor e tira uma foto para mim e me manda no WhatsApp para ver o que aconteceu. Só vai descobrir se o motor tiver explodido, porque a maioria dos problemas são funcionais. Então, quando acontece o quadro neurológico, sempre ele é uma manifestação, é um sintoma desse aquário que foi sendo sujo. Às vezes na barriga da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó, e que quando a criança nasce já está um aquário todo sujo, já está com a água grossa, já o oxigênio não consegue circular, o pH já está ácido, já está faltando nutriente, já está cheio de toxina, ou nasce com o aquário até que bom, só que nesses primeiros anos, meses de vida, vai sem querer aumentando a carga de toxina, diminuindo o funcionamento desses órgãos, tudo porque a gente não sabe, né? Eu brinco que no lugar da placenta tinha que vir um teste genético, para a gente saber como fazer com o nosso filho, porque a gente não sabe, a gente como mãe quer fazer o melhor para o nosso filho. Então, fazer tratamento de estímulo num aquário sujo é pegar aquele aquário com água verde, grossa, com os filtros todos sujos, as células todas entupidas, cheia de toxina, faltando vitamina e fazer city tour, né? Imagina eu pegar um aquário sujo e meter oxigênio lá. Eu vou fazer. A gente limpa a piscina assim? Não, só vai fazer um city tour. Então eu fazer Bemer, fazer a cicatriz, a sujeira passear. E se eu tentar somente corrigir o pH, continua com a alimentação errada, continua com os filtros errados, continua tudo errado, eu só vou controlar o pH. E se eu vou ficar repondo, fazendo reposição naquele aquário sujo? E se eu só faço detox e continuo sujando? Não vai adiantar. Então o tratamento ele precisa ter um começo, um meio e fim. Por quê? Porque essa fadiga do eixo neuroendócrino-imunológico, o que é esse eixo neuroendócrino-imunológico? É a parte elétrica do carro. Então, quando a gente nasce com os órgãos mecânicos e nasce com a parte elétrica. Quais são os órgãos que compõem a parte elétrica? Sabe aquela caixa de fusível que tem em casa, que é a caixa de energia geral? A gente tem uma caixa de energia geral. Essa caixa ela é constituída pelo córtex, pela substância cinzenta do cérebro, que ela vai comandar 5%, é o nosso consciente, é o que a gente manda, essa casquinha é o que a gente manda. Levanta o braço, pisca o olho, tá? Isso é o 5%. A substância branca é os 95% do nosso cérebro que a gente não manda. Subconsciente, inconsciente, sono, sonhos, emoções e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o que vai controlar o simpático, parasimpático. Dilata a pupila, contrai pupila. Produz saliva, para de produzir saliva. Taquicardia, bradicardia, broncodilatação, broncoconstrição, libera a enzima digestiva, para de liberar, intestino funciona, para de funcionar, hormônios funciona, para de funcionar. Então ele vai controlar tudo isso, por isso que Deus fez certinho. Se tivesse dado essa parte para a gente controlar, já tinha morrido faz tempo, já tinha esquecido de bater coração, de respirar pulmão faz muito tempo. E aí o que acontece? Essa substância branca ela vai depender do quê? Dos nossos órgãos neurosensoriais, das nossas portas. Quando eu levei o meu filho na época para o Dr. Paulo Sampaio, ele falou, primeira coisa que a gente tem que analisar no seu filho para saber se o cérebro está desenvolvendo é se as portas estão recebendo estímulo, se ele está vendo e enxergando, se ele está escutando e ouvindo, se ele está cheirando e sentindo o cheiro, se ele está sentindo gosto, porque como que você vai estimular, faz de conta que o cérebro é uma planta, e que as janelas são onde entra claridade e luz. Você não consegue desenvolver um cérebro se as portas e as janelas não estão escutando. Então, o primeiro passo que uma mãe tem que fazer é levar o filho para fazer um processamento visual. Não é um exame de vista. Exame de vista para saber se está enxergando, é para saber se o nervo óptico está lendo aquilo que está sendo vendo, se está vendo e está enxergando. Tem que fazer um processamento auditivo, não é uma audiometria, é saber se ele está ouvindo e está escutando, se ele está cheirando direito, se ele está sentindo o cheiro, se ele está sentindo o gosto. Por quê? Porque todos esses estímulos neurosensoriais, tanto do consciente como do inconsciente, do subconsciente, da substância branca, vão aqui para a pineal. A pineal é o nosso CEO. Então ela vai captar o ver, o enxergar, ouvir, escutar, cheiro, gosto. Na hora que a gente
encosta a língua no céu da boca, a gente faz isso 20.000 vezes por dia. A gente está estimulando a nossa pineal, tá mandando comunicação do pescoço para baixo, do pescoço para cima, analisando tudo o que está acontecendo. E ela vai fazer o quê? Ela vai receber o estímulo da visão, da audição, do cheiro, do gosto, do tato e vai avisar o que o pescoço para baixo tem que fazer. A pineal tá aqui, é o nosso CEO. Então você recebe o estímulo visual, né? Que você tá precisando, vai vir uma frente fria e você vai tomar um golpe de vento. Ela vai chegar assim, tireoide, funciona, libera o hormônio tiroidiano. Ela vai mandar TSH, aí a tireoide, sim senhora, produz T4, T3, vai passar pela pineal de novo, ela vai falar, muito bem, aumenta, baixa, up regulation, down regulation. E aí depois a pineal vai falar assim, você tá passando na frente de um restaurante e fala, acho que está na hora de comer, meu nível de radical livre está maior do que de antioxidante, eu preciso doar elétrons para o meu corpo, eu preciso de alimentos que me doam energia, e vai te dar fome. Aí ela vai falar, fígado funciona, pâncreas funciona, estômago funciona, leptina, grelina, insulina, quem faz a digestão do alimento é a pineal. E aí ela vai lá, manda o estímulo, o órgão vai produzir o hormônio, vai dar o feedback para ela fala, muito bem, agora aumenta, baixa. E a glândula pineal, ela vai trabalhar junto com duas glândulas que estão localizadas em cima dos rins, que são as adrenais. As adrenais ou as suprarrenais são duas glândulas do tamanho de umas amêndoas, que estão localizadas em cima dos rins, que até 8 a 12 anos atrás achavam que não servia para nada. Na época que eu fiz medicina, ensinava que podia arrancar fora, que só servia para dar tumor, Cushing ou Addison. E que de 8 a 12 anos para cá, descobriu que ela faz o turno do dia e da noite com a pineal. Que a pineal durante o dia produz as 280 funções vitais e que de noite quem assume isso são as glândulas adrenais. Elas gerenciam todo o sistema nervoso autônomo para que a pineal possa dormir, para que ela possa ter o sono REM. E durante o sono REM, fazer o que a gente chama que é a reforma da Disney, né? Que é a faxina. Depois que fecha o parque, é onde faz a reforma da Disney. Então modula os hormônios, limpa toxinas, limpa receptor, vê quais as vitaminas que vai precisar no dia seguinte para a pessoa ter vontade de comer aqueles alimentos no dia seguinte. Então pineal e a adrenal trabalham em conjunto. Então ela vai mandar adrenal funciona, cortisol, DEA, adrenalina, noradrenalina. Ela vai mandar também a adrenal produzir a androstenediona, que é o tijolo que é produzido por uma camada da adrenal, que esse tijolo vai ser o precursor de todos os hormônios sexuais, tanto feminino como masculino. Os hormônios do testículo e da próstata do menino e dos ovários e do útero da menina. Então depende da quê? Da pineal e da suprarrenal, o funcionamento hormonal. E ela vai também ajudar no processo de detoxificação. É a adrenal e a pineal que vai falar assim, fígado funciona, rim funciona, intestino funciona, pulmão funciona, pele funciona. Elas que vão mandar os filtros limparem. O fígado, esses órgãos são os pedaços de carne. Quem vai fazer funcionar, limpar o aquário é a pineal e a adrenal. Essa parte elétrica do aquário. É a parte elétrica do aquário. E aí, ela também, além disso, faz parte desse eixo neuroendócrino. Você vê, tem a parte neural, a parte hormonal, a parte imunológica, é o sistema linfóide. Então, é composto pelas amígdalas, pelos linfonodos, pelo timo, pelos linfonodos axilares, pela medula óssea e pelo baço. E pelos adipócitos, que são as nossas células de gordura. Esses órgãos linfóides fazem parte do eixo neuroendócrino e imunológico e dependem dessa gestão da pineal, da adrenal. Olha que complexo a nossa parte elétrica do carro. A gente já está achando que a parte mecânica era complexa, a parte elétrica mais ainda. E esses órgãos linfóides são as peneirinhas que filtram o nosso sangue. Tá? E tem gente que nasce com a peneirinha de malha grossa e tem gente que nasce com a peneirinha de malha fina. Às vezes o pai tem uma peneira de malha grossa, o pai e a mãe consegue eliminar mais toxina e o filho nasce com a peneirinha de malha fina.
que retém mais toxinas. E aí, o que acontece? Esse sistema linfóide, ele vai filtrar todo o nosso sangue 24 horas por dia e vai mandar todas as toxinas para o nosso sistema imunológico, que ele vai ser feito aonde? A nível de baço. Então, baço, ele tem toda a parte dos anticorpos, ele que vai produzir resposta imunológica TH1, que é mastócito, macrófago, monócito, que aquelas celulinhas come, que vão lá no sangue e vão fagocitar e eliminar pequenas moléculas. Depois ele vai produzir os anticorpos, IgG, IgA, IgM, e depois vai recrutar o linfócito T memória, que é o glóbulo branco. Então, antes de fazer uma reconstrução, nosso baço faz uma limpeza de todas as toxinas do corpo, e aí dentro do baço tem as células madre, que são as células totipotentes, que elas vão lá e consertam qualquer órgão, tá? A gente conserta qualquer órgão do corpo, nossos órgãos têm um turnover, tá? Nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre. Se você for pegar seu livro de biologia do colegial, você vai ver que te ensinaram isso, que o tempo de duração de uma célula da pele é 21 dias, que a célula digestiva é 40, 90 dias, que o tubo neural, ele se refaz dentro de 3 a 7 anos, que ocorre neurogênese e neuroplasticidade, que se tem um neurônio que está construído por causa de um material de construção geneticamente não compatível, o que vai acontecer? Se você muda um material de construção, esse neurônio ele vai ser de outra qualidade. O nosso DNA é como se fosse uma planta de uma casa, um projeto de uma casa. E para cada um, o material de construção é individual. O que para o material de construção é para construir um castelo, um palácio, para o outro, esse mesmo material de construção é um barraco. Então, o que é geneticamente tijolo para um, é veneno para outro. E se a criança está criando células alteradas, a culpa não é do DNA, é do material de construção que está sendo fornecido. Cada porção de alimento que a gente ingere, cada cosmético, cada produto de higiene, de limpeza pessoal, ele vai agregar, vai formar suas células pelos próximos 3 a 7 anos. Imagina, só um abusinho, só para matar uma vontadinha. Aquele abuso vai gerar células alteradas pelos próximos 3 a 7 anos. Então isso é muito sério, isso é muito grave. Então tem que ser, no caso de paciente com fadiga de pineal, com sintoma de autismo, tem que ser sim, sim, não, não. Exclusão da criança, da família, do ambiente que é tóxico, dos alimentos, dos metais, das toxinas. Vamos falar bastante disso até o final da nossa live. Mas estamos frisando isso, que é uma manifestação epigenética, é uma manifestação genômica. E que essa parte elétrica, para tentar bombar aquele aquário que está ficando sujo por causa do alimento, ele começa a ficar fadigado. E aí ele tem que escolher, ou faz o neural, ou faz o hormonal, ou faz o imunológico. Acontece que a gente tem épocas da vida para maturar esses 3 sistemas. A criança do 0 aos 7 anos é a época dela maturar o sistema imunológico dela. É a época dela fazer o quê? Ter contato com sarampo, com rubéola, com a chumba, comer porcaria, ter diarreia. 0 a 7 anos é a época da criança ter um monte de doença para fazer musculação com o sistema imunológico. Criança que não fica doente do 0 aos 7 anos, que tem muito antibiótico, anti-inflamatório, o que vai ter que fazer depois? Ter leucemia, para poder fazer musculação do sistema imunológico. E essa maturação é do 0 aos 7 anos. Se você não fizer musculação do seu sistema linfóide aos 0 aos 7 anos, a criança fica imunossuprimida para o resto da vida. Depois, o que eu tenho que tratar? A parte hormonal. A parte hormonal da criança é dos 7 aos 14 anos. Não dá para falar, ó, fica mocinho depois, tá? Primeiro eu quero que você fale agora. Eu quero neural, eu quero que minha criança fale, eu quero que desenvolva um neural. Não, tem que primeiro desenvolver o imunológico, depois o hormonal, depois o neural. Então, imagina que a criança, quando chega, é um aquário que já está todo sujo por causa dos alimentos. Esses alimentos, eles vão contaminando o aquário por metais. Esses alimentos geneticamente incompatíveis vão fazendo com que o ambiente se torne propício para parasitas. Por isso que a criança com autismo tem tanto parasita,
Porque o parasita vem fazer o favor de morar no corpo do paciente para comer aquilo que geneticamente não é compatível com ele. Não adianta ficar fazendo RAIF, detox, PCZaper e manter o alimento no ambiente familiar. A criança não come, mas eu me escondo no quarto para comer. Não adianta. Quem tem contato com o alimento não pode ter contato com a criança 6 meses, porque ela capta essa toxina via mucosa, via inalatória e vai se recontaminar por parasita. Então, alimento, metal, parasita, tudo é recorrente de fonte exógena. Cosméticos, água, produto de higiene pessoal, produto tem que ser tudo testado. Então você pode testar tanto por O-ring test, colocar a criança encostada no seu umbigo e segurar aquilo que você vai testar para a criança com a mão fraca e fazer o anel com a mão forte. Se ficar forte para você, que faz bem para a criança. Se ficar fraca, faz mal para a criança. Pode usar o dinamômetro também, o dinamômetro aparelhinho. Mesma coisa, encosta a criança no umbigo e faz o teste com o dinamômetro. Para saber a compatibilidade para ela. E se essa criança está contaminada por alimentos, por metais, por toxinas, por parasitas, por isso vai acumulando, é aquele aquário, aquela piscina que está lá sem tratar há 10 anos, aquela piscina que tem até um fundo, né, decantado, cheio de toxinas. Essas toxinas vão estar depositadas passeando no sangue, vai sair de um exame de sangue? Não, vai ficar depositada onde? No cabelo. Não é assim que a gente vai fazer a parte de análise do motorista para poder tirar a carta CD, exame homotoxicológico, você vai analisar depósito de metais, de toxinas nos fios de cabelos. Então fica depositado no fio de cabelo e no intracelular. Exame de sangue não detecta metais pesados. Se detecta é porque já está vazando da célula para o intestino, já está lá, já é estado caótico. Então, metais, toxinas, parasitas, cosméticos, produtos de higiene pessoal, isso aí vai causar o quê? A criança ela vai puxar poluição eletromagnética. Tá? E o que mudou no mundo da década de 80 para cá? Poluição eletromagnética. Então, às vezes no intrauterino, essa criança já nasceu com uma predisposição genética, já com uma carga metálica alta, que veio da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó, já nasceu com uma quantidade de toxinas baixa, tá? De vitaminas baixa, antioxidantes para poder combater isso aí já herdou, né? Não é culpa da mãe, não é culpa do pai, isso é genética, não dá nem para xingar quem já morreu, porque já morreu, não é culpa de ninguém, tem tudo um propósito, né? E isso vai deixando o aquário cada vez mais lento, entupindo os filtros, deixando a água turva, deixa de oxigenar, deixa de circular, deixa de ter equilíbrio ácido básico, deixa de chegar nutrientes na célula, deixa de eliminar toxinas, aquilo lá vai fazendo com que o esforço elétrico do corpo seja maior, que essa glândula pineal, em vez de fazer só isso que ela tem que fazer, né, prestar atenção, ver, enxergar, ouvir, escutar, sentir, prestar atenção, sentir o gosto para poder querer comer um alimento, né? Ela passa o quê? A usar 100% do esforço dela para fazer gestão dos órgãos do pescoço para baixo, para fazer sistema de luta e fuga, para ficar o tempo todo se defendendo de toxinas. E isso ocorre através do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. Então, imagina que a criança, quando chega, é como se fosse uma pessoa que está fugindo de um dinossauro desde a barriga da mãe, às vezes desde a barriga da avó. Quem está fugindo de um dinossauro consegue fazer 3 coisas? Não consegue fazer digestão direito, ou você foge do dinossauro ou você digere. Toda a sua energia vai estar focada onde? Bater coração, respirar pulmão para você fugir. Não consegue fazer destoxificação. Quem está fugindo de um dinossauro não faz destoxificação. E não consegue ter sono reparador. Quem está fugindo de um dinossauro consegue fugir, consegue dormir, ter o sono reparador. Então, essas 3 coisas são as que vão alimentando esse aquário cada vez mais sujo. Então, o eixo neuroendócrino imunológico vai ficando cada vez mais sujo e vai ficando cada vez mais difícil essa parte elétrica, né? Conseguir fazer a função mecânica do aquário. E aí aparece o sintoma de autismo.
E aí, o que nós vamos fazer? Vamos suplementar, vamos fazer Bemer, vamos fazer... Não é assim? Adianta? Não, gente, tem que começar do começo. Se a gente não começar do começo, a gente não tem um começo, um meio e fim. Então, o começo de tudo é parar de sujar. Eu acho que o teste do O-Ring Test, vocês podem colocar, quem é novo, pode entrar no meu perfil da bio, pode entrar no canal do YouTube, a gente tem os vídeos ensinando a fazer o Ring Test, ensinando a usar dinamômetro, ensinando, tem vários, se você colocar o Ring Test no Google e colocar vídeos, tem 72 mil vídeos ensinando a fazer o Ring Test. É você testar tudo. E aquilo que não for, que você testou, ficou fraco para o seu filho, é um teste, não é um teste mecânico, é um teste elétrico. Se aquilo está doando elétron para o seu filho, ou se está roubando elétron dele. Você quer que ele tenha contato com o negócio que rouba a energia dele? Você quer que ele tenha contato com um suco de laranja de caixinha ou um suco de laranja de verdade? Só que aquilo que às vezes para um doa elétron, para o outro não doa. Tem que ser geneticamente compatível. Isso que importa. Tem que testar tudo. E não é o alimento. Quantos leites existem na face da Terra? Quantos ovos existem? Tem que testar a amostra. Dia a dia, não adianta ler rótulo. Tem que testar a amostra do shampoo, a amostra da água. Geralmente os pacientes com sintoma de autismo estão contaminados por alumínio, por cloro, por flúor, por chumbo, que eles são ou aumentam a condutibilidade elétrica cerebral e não deixam a criança ver e enxergar, ouvir, escutar, né? O estímulo ele entra aqui através do olho, vai passar pela glândula pineal que já está cansada, coitada, né? Tá tendo que bater coração, respirar pulmão, fazer a tireoide funcionar, o pâncreas funcionar, a suprarrenal funcionar, fazer toda a parte imunológica funcionar, limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja. Não consegue dormir direito para fazer reforma da Disney e ainda vai passar um estímulo elétrico por ela para ir aonde? Aqui, parte occipital, que é o lobo córtex visual, é o que faz a criança ver e enxergar. Depois vai passar aqui para a parte neurosensorial, que é a parte de ouvir, escutar, sentir, cheirar, tato, cheiro, gosto, paladar. Para depois ver o motor, primeiro sente, depois tem o arco reflexo. Ai, tá quente. Ai, sensorial, motor. Para depois vir memória, concentração, atenção, calma, paciência. Para depois ver a linguagem entendida e depois a linguagem falada, que é a área de Wernicke, assim em cima da ponta da orelha. Então, como que a gente tem que tratar? Do começo. Não vai querer que a criança vá falar. O começo do tratamento não é a criança falar, é limpar o aquário, é parar de sujar, remover o alimento, testar tudo, tirar tudo, mas ficou com 2 alimentos, uma semana. Você vai ter que testar todo dia o alimento do seu filho, o shampoo todo dia, a água do seu filho, e não pode ter em casa. Tem que tirar de casa. Os pais que amam seus filhos preferem o filho a um alimento. Então, se a família não colabora, evita que a família tenha contato com a criança, porque ela está com imunidade super baixa. O neural dela não está funcionando, o hormonal não está funcionando, o imunológico. A criança com autismo funciona como imunossuprimido. As mitocôndrias dentro da célula já estão tão fadigadas que a toxina entra e sai e o sistema imunológico nem reconhece o que é toxina, o que é metamina. É uma fadiga mitocondrial, é uma mitocondriopatia e vai causar alterações, SNPs, alterações genéticas, de expressões gênicas. E aí vai aparecer várias mutações genéticas incuráveis. Não, é tudo por complexos organometálicos causando expressões gênicas de genes da doença. Isso pode ser adormecido. Então, limpar o aquário, tirar, remover tudo, a fase de remoção. Como que tem que ser essa remoção? Ela tem que ser remoção passiva. Não pode ser através de equipamentos eletroeletrônicos. Porque toda vez que você faz um RAIF, você faz um detox, você faz um Bemer, você usa um equipamento elétrico, você precisa acelerar bombas elétricas e a criança está fadigada. Cada vez que você vai fazer um detox por hidrovitalis ou por fruct detox, você está pegando um soldado pós-guerra e manda correr um Cooper, uma maratona. Então tem que ser através de banhos de imersão. Fazer banhos com sais, com osmose. Quando a gente entra no mar, a gente não fica enrugado. Então, essas desintoxicações têm que ser através da neuroectoderme. Então,
A parte neural, primeiro tratamento, eu tenho que tirar o paciente da fadiga de pineal. Eu tenho que ir limpando o aquário, parando de sujar, colocando uma água de boa qualidade. Como que eu limpo o aquário? Água de boa qualidade, tem que ferver a água do filho. Hoje nós pegamos uma paciente crônica aí que está com emagrecimento, a gente foi ver a água está com tuberculose. Ela pegou tuberculose na água. Gente, água fervida, filtrada. Então, tem que avaliar a água da criança. Não adianta eu querer limpar um aquário com água suja. Não tem como. Então, tirar o alimento, água fervida, filtrada, na base de chás, alimentos cozidos, pastosos. Qual que é a alimentação que você dá para um soldado pós-guerra, que está com fadiga de pineal, fadiga de adrenal? Você dá sopa, tudo cozido, tudo coado, tudo pastoso. Você dá 30 alimentos, você dá 2, 3 alimentos. Ele está todo inflamado. Está cheio de toxina, o sistema imunológico não está conseguindo combater, ele está todo inflamado. Ele vai ter restrição a 500 alimentos. Então, não é que ele não vai poder nunca mais na vida comer 500 alimentos, mas naquele momento é igual você ter uma queimadura solar e querer passar bucha na sua pele. Qualquer alimento que encosta na mucosa intestinal dele vai estar a sensibilização. Então tem que ser meia dúzia de alimento cozido, coado, numa quantidade pequena, fracionado várias vezes por dia, cuidado do soldado para banho, criança tem que dormir até acordar. Acordar, a criança tem que dormir até acordar. Antigamente era proibido colocar a criança na escola no período da manhã até a 5ª série. Não existia 5ª série no período antes do período da manhã, era só à tarde. A criança da 1ª à 5ª série tinha que dormir de manhã e estudava à tarde. Quando ela já chegava com 12 anos, que já tinha maturação da parte neural, hormonal e imunológica, aí ela podia acordar cedo. A criança precisa dormir 8, 12, 15 horas de manhã. A criança não pode fazer atividade nenhuma, tem que dormir até acordar, porque enquanto ela dorme, ela faz maturação do sistema imunológico, e o sistema imunológico ele se matura quando dorme. Tá? Nos escritos antigos, eles mantinham as crianças dentro de casa e os pais ensinando os filhos para não ter contato com outras pessoas até os 12 anos de idade, porque é o momento da blindagem imunológica. O sistema imunológico ele se matura do 0 aos 7 anos. Então, quanto menos carga tóxica tiver essa criança, e mais ela conseguir dormir, descansar, tomar sol, brincar de criança, rolar, cheirar, ouvir, dar folga para o cérebro, até o resto da vida para aprender. 0 a 7 anos é imunológico, é blindar a criança de toxinas, ela ter contato com toxinas naturais. Com a terra, com o cachorrinho, com a planta, não com a toxina de um monte de criança baforindo na cara dela, um monte de adulto catarrando na cara dela. Não é esse momento. Depois, aos 0 a 7 anos, ela dormiu até acordar, ela brincou de criança, ela fez o desenvolvimento neuropsicomotor dela. A criança tem que dormir e ter contato com a natureza, tomar sol, acordar. O homem da caverna acordava, saía da caverna, ficava o dia inteiro fora, voltava da caverna para dormir. Criança tem que acordar, brincar no parque, brincar na rua, se divertir e ir para casa para dormir. Não tem que dar um tablet da mão de uma criança de 2 anos de idade. Tem que sair, fazer atividades externas, socialização, tem que ter esse tipo de coisa. Não meter ela numa sala fechada com ar condicionado, com um monte de criança tossindo junto, não é certo. 0 a 7 anos desenvolve o imunológico, 7 a 14 anos é o momento da maturação hormonal. É onde que a pineal e a adrenal tem que estar tranquilas, não tem que estar cheia de toxina, metal, parasita, aprendendo 14 línguas, fazendo 30 TOs, 40 estímulos, porque é o momento que ela tem que desenvolver, tem que maturar uma camada a mais da suprarrenal para produzir androstenediona, para poder depois maturar testosterona, produzir testículo, próstata no homem, ovário e útero na menina, para ela poder, porque quem não maturar a parte hormonal nessa idade, 7 a 14 anos, e finalizar até os 18, 21, ó, acabou, tá? E por último, depois que a gente faz o imunológico, depois que faz o endócrino, e aí você vai trabalhar o neural. A criança pode aprender 30 línguas, 40 pós-graduações, 50 cursos, o resto da vida. Agora,
Trabalhar a parte imunológica, maturar a parte hormonal é esse período. Então, o que os pais têm que entender? Que tem que respeitar o corpo da criança, que tem que fazer o que o corpo da criança quer naquele momento. Mas eu quero que meu filho fale. Quem disse que o corpo do filho quer falar agora? O sistema imunológico dele tá bom, ele tá zero de toxina. Ele tá conseguindo o sistema imunológico dele combater essas toxinas que estão no corpo dele, limpou o aquário. Ele está conseguindo oxigenar, circular, ter energia mitocondrial, ter uma nutrição adequada. A maioria dos pacientes que estão com fadiga de pineal, de adrenal, eles não absorvem nada via oral, via tubo digestório. Porque você está fazendo de um dinossauro, você não tem nem apetite, é fisiológico. Tudo é absorção e excreção transdérmica, tá? Quando você dá um suplemento oral, tem 3% de aproveitamento, então você está sobrecarregando o fígado, o rim, o intestino e fadigando mais o eixo. A suplementação da criança com fadiga de pineal, com autismo, tem que ser a detoxificação transdérmica através dos banhos de imersão, através da inaloterapia, dos escaldapés e a suplementação via transdérmica, através dos cremes de suplementos, a suplementação de vitaminas lipossolúveis via inalatória, porque está tão fadigado que o tubo digestório não faz absorção nenhuma. A maioria deles tem a necessidade, não consegue fazer a metabolização de todas as funções do fígado, ainda absorver esses nutrientes. Então é remoção. Agora fala, isso é muito caro, não dá para ninguém para fazer. Tava escutando aqui. Gente, se parar de sujar, o nosso corpo cura sozinho. Se tirar aquilo que adoece, o nosso corpo cura sozinho. Isso chama homeostase, tá? Sabe Brumadinho, tá? Os ambientalistas falaram, não adianta ficar caótico. Em 2 anos, a natureza vai transformar aquilo lá tudo de novo. Assim acontece com o nosso corpo. Agora, se continuar Mariana e Brumadinho derrubando barreira, consegue em 2 anos ficar tudo perfeito de novo? Não. Então, precisa realmente passar no médico, suplementar? Não, precisa remover os fatores causais, remover os alimentos são causas de metais tóxicos, são causas de parasitas, remover os cosméticos, remover os produtos de higiene, de limpeza pessoal, analisar os produtos que são utilizados dentro de casa. A maioria dos pacientes com autismo tem problema sério com cloro, não pode utilizar nenhum produto de higiene, de limpeza com cloro, porque a imunidade está tão baixa. Cloro foi arma de guerra da Primeira Guerra Mundial, era para matar o concorrente, para matar o inimigo. Tem que avaliar a geobiologia da casa. Criança nasceu para viver aterrado, andar na terra, tomar sol. Criança não nasceu para morar em apartamento. Eu fiz isso com meu filho, eu me mudei de São Paulo, fechei 5 consultórios. Abri mão de um consultório com 5.500 pacientes, com um cargo público, uma vaga no estado de São Paulo inteiro, para começar do zero, para criar meu filho numa casa. Porque criança tem que sair, ficar na rua de dia, tomar sol, jogar bola, né? Não morar em apartamento. Por quê? Quais são as glândulas que amortecem a poluição eletromagnética? Pineal e adrenal, tá? São as glândulas do eixo neuroendócrino imunológico. Geneticamente nós fomos criados para conviver com Wi-Fi, com internet, com celular, com 5G? Não! Então por que essa epidemia de autismo? Por 2 fatores. Da década de 80 para cá, foi liberado mais de 380 agrotóxicos na nossa indústria alimentícia. Então, antes da década de 80, a gente comia comida. Hoje, a gente come complexo organometálico. Todos os nossos alimentos contêm metais. São os melhores agrotóxicos que se tem para poder massificar, multiplicar e exportar mais os alimentos. Mas é orgânico. Essa semana uma colega lá do nosso grupo falou, olha, eu moro numa chácara, tem poço artesiano, eu achei cloro, alumínio, enxofre, chumbo e níquel na água do poço. De onde que vem? Lençol freático.
O mesmo lençol freático que irriga a horta orgânica vem do vizinho que taca glifosato, que é neurotóxico, é cancerígeno. Então não adianta comprar o selo de orgânico, tem que testar o alimento, tirar casca, fibra, bagaço. A quantidade de cascas, fibras, bagaços aumentou em 400% dos alimentos da década de 80 para cá. Por quê? Porque a planta não é burra. Ela vai se defender do agrotóxico. Ela tem que proteger o bebê dela, a semente, o germe. Então ela espessou a casca, ela espessou a lectina, que é aquela cola, que é o glúten que tem em todos os grãos. Ela espessou as cascas, as fibras, os bagaços, para filtrar todos os agrotóxicos para não chegar no bebê, na semente. Então era saudável comer fibra, casca, bagaço na década de 80? Era! E agora? As coisas mudaram, gente. Tem agrotóxico. E então toda vez que você come fibra, casca, bagaço, casca de fruta, casca de grão, verdura crua, você está comendo metal. E o que metal é? Uma antena para radiação. Segunda coisa que aconteceu, antena, a evolução tecnológica do ano 0 ao ano 2004 foi 4,5%. A gente tinha televisão a tubo, telefone que discava. E de 2004 a 2019, evolução tecnológica de 5,5%, Wi-Fi, internet, celular, 5G. E o que aconteceu com essas crianças? Começaram a ser submetidas a isso. Complexos organometálicos nos alimentos, eles não comiam mais, a gente teve chance de comer comida. Quem nasceu antes de 20 anos atrás comeu comida. Quem nasceu da década de 80 para cá não come mais comida, come complexo organometálico. E esse complexo organometálico vira uma antena parabólica para a radiação. E a radiação ela faz o quê? Broncoconstrição e vasoconstrição. Ela fecha todos os vasos do cérebro e do pulmão. Qual órgão do nosso corpo funciona sem oxigênio e sem circulação? Nenhum. Então, tem que afastar as crianças do eletroeletrônico o máximo possível, porque se ela está com fadiga de pineal, fadiga de adrenal, fadiga do eixo neuroendócrino imunológico, ela não vai conseguir amortecer a poluição eletromagnética. Ela vai ficar mais suscetível. Se ela está contaminada por metal pesado, ela vai ampliar essa poluição eletromagnética em 400%. Já tem publicação científica da doutora Ana Volkov, de 2009, mostrando um estudo, um celular ligado na antena, um PET scan cerebral antes e depois, e que após uma ligação aumentava a temperatura cerebral naquela região em 7% e aumentava em quase 10% o consumo de glicose cerebral. Qual que é o problema das crianças hoje? Que a calota craniana delas não é calcificada e que a poluição eletromagnética ela vai transfixar a calota craniana. O adulto ele já consegue ter a calota craniana suturada, calcificada e proteger o cérebro da poluição eletromagnética. Na criança não. A criança não pode ter contato com esses eletroeletrônicos, pelo menos até a maturação do sistema imunológico linfóide. Muitas crianças hoje têm hipogonadismo. Antigamente vocês escutavam falar de fertilização in vitro? Hoje em dia a moçada de 20, 30 anos está tudo tendo que fazer fertilização in vitro. Por quê? Complexo organometálico e poluição eletromagnética, causando fadiga de pineal, fadiga de adrenal, se depositando, entupindo os receptores hormonais, fazendo com que vão ter a leitura hormonal. Você faz o exame de sangue, tá lindo, maravilhoso, só que o hormônio não funciona. Então, tem que começar do começo, tem que começar limpando o aquário, tem que começar protegendo, blindando a sua criança. Eu falo que paciente que tem isso não tem que ficar levando em 400 terapias. É pegar um soldado fadigado, o aquário todo sujo, com o alimento todo contaminado e mandar ir para uma outra guerra. Acabou de sair de uma guerra, vai para uma segunda guerra? Não, tem que fazer a criança descansar. A criança tem que remover tudo que é tóxico, usar pouca coisa. Você está sensibilizada, é 1, 2 alimentos. Mas doutora, eu quero dar 30 alimentos para meu filho, só come 2. Meu, você está com uma queimadura na pele, quantos produtos você vai poder passar? 1, meio? Você tem que dessensibilizar, limpar esse aquário, para o seu baço começar a parar de ir para a guerra e começar as células madre dele consertar todos os órgãos.
para começar os filtros funcionarem. Então a gente tem que facilitar essas 3 coisas para a criança. Como que eu tiro uma criança de uma fadiga de pineal, de uma fadiga de adrenal? Eu tenho que fazer as 3 coisas que a pineal e a adrenal não fazem quando está fadigado. Eu tenho que fazer desintoxicação, tenho que fazer nutrição e sono reparador. Então a criança tem que fazer o quê? Desintoxicações por imersão, banho de banheira, tomar banho com sal. Quem que não tem chance de colocar a criança numa banheira e meter um punhado de sal grosso? Não precisa usar aparelho, não pode usar aparelho agora, tá? Tem que fazer escalda-pé, colocar uma bacia de água com sal, dar chazinho para a criança beber, tomar banho de chazinho, né? Primeira coisa, fazer a nutrição correta, remover tudo, quase nada, que nem se fazia antigamente. É nada, o menos é mais. Meia dúzia, 2, 3 alimentos, tudo cozido, coado, filtrado, água fervida, chás, a base de chás, 2, 3, cosmético quase nada. A maioria dos cosméticos hoje são feitos com restos de cascas, fibras e bagaços da indústria alimentícia que são vendidos para a indústria farmacêutica. Os recipientes, as cápsulas, os suplementos que são dados para a criança, é tudo cheio de agrotóxico. Então, tira tudo, precisa dormir, precisa tomar sopa, pouquinho, uma colher, daqui meia hora você dá outra colher, daqui outra meia hora você dá outra colher, e tomar banho de banheiro e fazer imersão, e vai. E essa toxina vai saindo, e o aquário vai limpando, e aí o filtro começa a melhorar, daqui a pouco a criança sai da fadiga de pineal, de adrenal, daqui a pouco o sistema imunológico dela começa a funcionar, e ela começa a manifestar as alergias, ela começa a ter sintoma, começa a sair bereba na pele, começa a espirrar, vomitar, tossir, evacuar quando tem contato com a toxina, isso é bom. Ela estava fadigada, não tinha sintoma, ela não apresentava sintoma quando tinha contato com a toxina. Começa a fase de purga, o próprio sistema imunológico dela reconhecer aquilo como tóxico. E aí a gente tem que se preocupar com a maturação do eixo hormonal nessa criança entre 8, 7 a 14 anos e o desenvolvimento neuropsicomotor dela para o resto da vida. Então, acredito que é muito pouco tempo para contar uma história de 30 anos, mas eu acredito que deu para dar um direcionamento na maioria das mães. A gente pode fazer mais lives falando de cada ponto desse que a gente foi abordado, porque cada ponto dá uma live. Eu só gostaria de terminar essa live com o meu testemunho. Depois que eu comecei a fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, a aplicar a embriologia na minha vida, a teoria do aquário, e o menos é mais, tirar aparelho, tirar cosmético, tirar aquilo que está me adoecendo, hoje eu sou curada. Não tenho diabetes, não tenho tireoide de Hashimoto, não tenho lúpus, não tenho doença mista do colágeno, estou curada, todos os exames negativados. Meu filho hoje tem 19 anos, ele se formou em técnico em comércio exterior no Colégio Porto Seguro, fala 5 línguas e foi aprovado. Eu sempre falava para ele, filho, você é gênio, é Einstein e vai estudar em Harvard, porque a palavra tem poder. O filho escuta tudo que a mãe fala e entende tudo. E eu falava, você é gênia, Einstein, vai estudar em Harvard. Você tem pontos fracos, mas você tem pontos fortes. Vamos trabalhar seus pontos fracos para alcançar os seus pontos fortes. E ele passou na primeira faculdade de business do Brasil, a Link. E a faculdade tem aula de Harvard, Stanford e Yale. E a primeira faculdade tem 50 vagas, ele passou em 4º colocado, porque eu falei a vida inteira para ele, que ele é gênio, é Einstein e vai estudar em Harvard. Então, seu filho tem cura, você não desista, só não vai atrás daquilo que você está fazendo, porque aquilo que você está fazendo, se não está dando certo, muda. Se precisar mudar de casa, se precisar mudar de alimento, se precisar, muda. Só não vai querer continuar fazendo a mesma coisa e ter resultado diferente, porque não existe problema sem solução. Minha mãe falou isso para mim um dia e eu agarrei isso. E fui atrás de fazer coisas diferentes. E o menos é mais. O simples é o melhor. Criança precisa ser criança precisa brincar, precisa dormir, precisa comer, precisa descansar, ela tem o resto da vida para estudar, o resto da vida para fazer terapia. A gente tem que respeitar o desenvolvimento neuropsicomotor, o desenvolvimento dos órgãos dela, respeitar o imunológico dela, para não fadigar ela e querer que ela faça aquilo que a gente quer no momento que a gente quer.
Esse é o recado, ou seja, seu problema tem solução. Você consegue, sim, transformar seu filho, que é uma pedra preciosa, só que ela veio num cristal bruto, em gênio Einstein, estudar em Harvard. Então, não desista dos seus sonhos. Seu filho não é uma dificuldade, é uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento, de multiplicação e de você cuidar da sua doença. Ele é um propósito de fazer você se cuidar melhor. Através dos meus filhos, os dois hoje curados. A gente se cuida mais, meu filho se cuida mais, eu me cuido mais, meu marido se cuida mais, minha família inteira se cuida mais e todas as nossas voltas se cuidam mais. A equipe da clínica, do instituto, vem aqui trabalhar para atender os pacientes e se cuidam. E a gente cuida dos nossos pacientes como se fossem nossos filhos. Então, nosso propósito é dar esperança e falar, tem jeito sim. E que se você não conseguiu o resultado com o seu filho desse jeito, não desista. Olha quanta coisa que eu apresentei para vocês. Se a gente for falar de cada item desses, dá pra gente ficar um ano falando. Então, tem que investigar, tem que olhar se o problema do seu filho é ectoderme, mesoderme, endoderme, tem que ver qual alimento que está envenenando ele, porque nem sempre o protocolo que foi falado lá é o certo para ele, que nem todo mundo precisa de vitamina, de reposição, que tem problema, tem gente que é oxigenação, tem gente que é circulação, tem gente que é equilíbrio ácido básico, tem gente que é detoxificação, tem gente que acumula na mesoderme, outro na ectoderme, outro na endoderme. Cada um tem o seu complexo organometálico e cada um tem o seu jeito de curar. O corpo do paciente vai falando pra gente como ele quer ser curado, o jeito que ele quer ser curado e qual órgão tem que ser curado na hora que o corpo quer. Não adianta o médico querer falar, agora eu sou Deus, eu quero que ele faça agora. Eu aprendi a abaixar do meu pedestal e respeitar e ouvir o que o corpo do paciente quer. Então comece a perceber seu filho, escutar seu filho. Ele sabe que o filho quer tal coisa? Pergunta para ele se ele quer. Percebe como que o corpo dele se comporta após uma terapia. Mede a temperatura do nariz e das mãos dele, se aquilo fez bem para ele, gerou calor, ele está feliz, está contente. Se você fez uma terapia, você deu um tratamento, fez alguma coisa para essa criança, volta murcha, cansada, triste, você está fazendo bem ou mal para ele. Por melhor que seja a terapia, às vezes não é geneticamente compatível com ele. Então, use as melhores ferramentas que eu vou te apresentar hoje. Olhograma, ouvidograma, pressentiômetro, achômetro, instinto materno. Instinto materno não falha. Quando você sentir paz no seu coração, você vai saber que seu filho foi curado e que a sua missão da terra foi cumprida. Então não perca a esperança, porque você tem 120 anos para cuidar do seu filho e tudo que a gente precisar, a gente pode estar aqui para compartilhar com vocês. Tá? Eu agradeço a presença de todos nessa live. Nós vamos colher todas as dúvidas a partir dessa live. A gente vai fazer várias lives para vocês, tentando abordar esse assunto tintim por tintim, dar o passo a passo para que todos tenham oportunidade de cuidar dos seus filhos. A gente tem vários testemunhos hoje de pessoas que têm assistido as nossas lives, que têm assistido as nossas matérias no IGTV, dentro do nosso canal do YouTube tem muito material gravado, que acompanhando aquilo lá já tiveram muito resultado. Então comece, como que começa a digerir elefante? Pelo começo. Começa testando o seu filho, observando ele, perguntando para ele. E não desista, porque autismo não é doença, é um sintoma, igual uma febre. Então você tem que procurar a causa. E o tratamento de cada um é individualizado e personalizado. Gente, agradeço de coração a presença de todos vocês nessa live. Eu sei que tem um propósito muito grande, que seja a primeira de muitas, que a gente possa espalhar esperança, fé e confiança para todas as mães. Um beijo enorme para todos vocês. Não desistam, hein, do seu sonho. O seu sonho vai se concretizar. Beijos, hein? Vai chorar, né? Salva ela, hein? Aí sim. Nossa, que agora começou a ficar.